ir à escola, os transportes na história do Brasil. Era o conteúdo que nós estávamos estudando até o momento na nossa aula de história. Vamos lá então para a nossa correção? Lá no slide de vocês está apresentando aí na página 26, questão número 1. Complete corretamente a frase utilizando as palavras no quadro. Então nós temos aí direitos, crianças, Brasil, escola e todos. Como é que vai ficar essa frase aí? Todas as crianças no Brasil têm direito de ir à escola. Essa era a frase que era para vocês completarem. Eu espero que tenham completado aí, ok? Seguindo aí na questão explorando documentos, na primeira questão. Leia o relato de Joana Azucoto Matos sobre quando ela ia à escola no fim da década de 1950, na cidade de Colatina, interior do Espírito Santo. Então tá apresentando aí para vocês a imagem, né, da Azucoto Matos, de quando ela ia para a escola. Vamos ler aí? Demorava uns 40 minutos até chegar à escola. Ia caminhando. Um tempo ia com minha irmã, a Aurora. No final, no último ano, fui sozinha. Era de manhã às 7 horas, tinha que estar lá. Subia ao morro, depois passava numa mata, passava por um cafezal e depois chegava à escola. Então, esse aí é o relato da senhora em relação de como é que ela seguia para a escola. Na primeira questão, na letra A, está perguntando o seguinte: segundo o relato, como a senhora Joana ia à escola? Como é que ela ia à escola? Caminhando. Na letra B, ela ia sozinha ou acompanhada? Então, olha aí, como vocês observam, no começo ela ia com a irmã, depois, no último ano, ela ia sozinha. Na questão C, por que lugares ela passava até chegar à escola? Nós temos como relato aí, ela subia ao morro, passava por uma mata e depois por um cafezal. Então essa é a questão da página 26. Na página 27, pergunte a um adulto como ele ia à escola quando era criança. Compartilhe aí o que você descobriu. Então você vai descrever. Então a questão 2, 3 e 4 é pessoal, tá bom? Questão 2, 3 e 4 é pessoal. Na página 28 do livro de vocês, ele está apresentando o seguinte: explorando documentos. Nós temos 4 imagens apresentadas para vocês. Nessas imagens está representando o modo de como as pessoas seguiam para o trabalho ou para os locais, né? Então, nessas fotos, nós temos aí a carroça em diferentes tempos, desenhada e também em fotografias. Na primeira questão, ele está perguntando o seguinte: quais são os meios de transporte retratados? E está perguntando também se são da mesma época. Então, nós temos aí como resposta: são retratados carros de boi e carroças. Não, as pinturas são do ano de 1841, enquanto as fotos são da atualidade, 2017, e também a outra é de 2012, tá ok? Na questão número 2, esses meios de transporte ainda são utilizados na atualidade? Vamos ver aí. Sim, pela leitura das fotografias, é possível perceber que atualmente esses meios ainda são utilizados para o transporte de pessoas e também de mercadorias, tá bom? Na questão 3, na região onde você mora, existe algum desses meios de transporte? Para qual finalidade eles são utilizados? Então, na questão 3 é pessoal. Você vai responder aí da sua opinião, tá ok?
nós temos então na página 32, quarto ano, o que ele está perguntando lá na primeira questão. Vamos lá. Na página 32 tem a fotografia, né? Essa fotografia aí é o último bonde de tração animal do Rio de Janeiro. Então, nós temos na primeira questão lá. Que meio de transporte está representado na fotografia? Então, apresentando para vocês aí, nós temos o bonde de tração animal. Na letra B, esse meio de transporte é coletivo ou individual? Se trata de um transporte coletivo, ok? Na letra C, qual é a principal diferença desse meio de transporte em relação aos transportes que existem aí nos dias atuais? A maior parte dos transportes coletivos é o que? Motorizada, como os ônibus, os trens e os metrôs, diferentemente do bonde de tração animal, tá bom? Então essa daí é a correção das nossas atividades. Relembrando só o que a gente viu na nossa última aula e sobre os meios de transporte no passado e no presente também. A gente viu as características, quais são os meios de transporte que são mais utilizados, os meios de transporte que são menos utilizados, as diferentes formas, né, de ir à escola também foi outra questão que nós vimos. Nós temos aí a fotografia, né, de como as crianças iam para a escola, os transportes na história do Brasil ao longo do tempo, né, a mudança de transporte ao longo do tempo, os bandeirantes, né, a caminhada que eles faziam até chegar ao seu destino de exploração também, apresentação do mapa aí para vocês, os transportes de mercadorias também foram outro conteúdo que nós trabalhamos durante as nossas aulas, tá bom? Então eu vou deixar para vocês aí como atividade para casa as páginas 33 e 35 de História. Só apresentando, lembrando aí a vocês, na nossa próxima aula será dia 8/10. A nossa próxima aula de História será no dia 8/10, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado, beijos e até a próxima aula. E a galerinha, professor Thiago da Educação Física, beleza? Então, a gente ainda está no terceiro bimestre, tá? Já encerramos as 5 atividades da plataforma, vou fazer um resumo do handebol, beleza? E falando que eu gostei, todo mundo tirou nota boa na avaliação, beleza? Vamos lá. A gente não pode esquecer, o handebol foi criado em que ano? 1919, pelo alemão e atleta aqui, ó, professora de Educação Física alemã, Karl Schenk. Já com uma nova mudança no espaço das jogadoras olímpicas, que foi aconteceu em 1972, e já em 1999 foi o que? Fundada a Federação Internacional de Handebol, né? A sede foi onde? Na Suíça. Vamos sempre lembrar isso, na teoria, beleza? Aí falei dos fundamentos, e o fundamento eu trouxe cada um, tanto aqui como na plataforma, para vocês terem uma noção, porque a gente vai aprender mais quando estiver na prática, beleza? Empenhadura, pegada, recepção, ato de receber a bola, passe. Se não tiver um bom passe, o handebol não rende, né? Não chega no gol. Arremesso, que é o principal, e o drible, que nem eu sempre falei e repito, é ato individual de cada atleta, tá? Mesma coisa a finta. Você está indo aqui no momento do jogo, faz uma jogada, faz o gol, se chama finta. E aqui eu venho fazendo outro resumo. 22 de dezembro de 2013, o Brasil conquistou o campeonato mundial pela primeira vez na história, tá? Derrotando a Sérvia, 22-20. Nunca esqueçam disso, tá? É importante saber. E aqui, que eu falei, vou trazendo a barreira. Aqui a linha
de 3, que é onde foi como a gente fala, o pênalti, né, no handebol, no futsal, onde é a falta, e aqui já é um recreativo. E aqui eu vou trazendo a imagem da jogadora brasileira, né, nos Jogos Olímpicos, e por aqui eu fico. Valeu, galerinha! Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês irão assistir essa aula, tá? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que está na página 50, 51 e 52, que são os tempos, os verbos e os tempos verbais. Nós já tivemos uma aula sobre isso no ciclo passado, né? Nós aqui na realidade estamos fazendo uma revisão e eu creio que vocês já entenderam as partes de verbos e tempos verbais, né? Então vamos lá. Aí nós temos aí verbos e tempos verbais. Aí ele diz que o verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras podem variar nos tempos presente, passado e futuro, ou passado ou pretérito, né? Então, presente, passado ou pretérito e futuro. Então, ele está dizendo que o verbo pode variar nesses 3 tempos aí, tá? Aí nós temos aqui, ó, no presente, eu apago a luz. Eu agora apago a luz. Eu apaguei a luz. Passado, apaguei. Ontem, eu apaguei a luz. Ontem, tá? Eu apagarei a luz. Futuro. Então, amanhã eu apagarei a luz. Então, você apaga hoje. Eu apago. Amanhã eu apaguei. Ontem eu apaguei e amanhã eu apagarei. Então, presente, passado e futuro. Então, isso aqui são o quê? Os tempos verbais. E eles podem o quê? Variar. Ok? Vamos lá. Aí ele diz assim, na número 1, complete as frases com formas verbais. Então, eu vou completar com formas verbais, conforme o texto original, tá? Aí ele diz assim, instala, instalou, instalará, presente, passado, futuro, né? Aí ele diz assim, a antena de TV perto da rede elétrica, se ela tocar nos fios, pode provocar choque elétrico. Então eu vou usar o quê? Instala, instalou ou instalará. Ele instalou a antena perto de uma rede elétrica, que é errado, né? Se ela tocar nos fios, pode provocar um choque elétrico, não é verdade? Então ela foi o que? Ele instalou no passado. O verbo aí, o que? O tempo variou, né? Agora nós temos aqui segura, segurou, segurará. Presente, passado, futuro. Ao tocar a lâmpada, você segurou pela parte plástica e não tocou na parte metálica nem na rosca. Parabéns! Então, ao tocar a lâmpada, você segurou pela parte plástica, né? E não tocou na parte metálica nem na rosca. Parabéns! Então, a palavra usada é segurou no passado, tá? Aí aqui, sobrecarrega, sobrecarregou, sobrecarregará. Então, ele diz, você sobrecarregou a tomada ligando vários aparelhos no Benjamin, isto é errado. Então, aqui você usou passado, você sobrecarregou o Benjamin, que é errado, que pode causar o quê? Um incêndio com um acidente com esse Benjamin carregado, cheio de tomadinhas aí, né?
Então não pode fazer isso, porque sobrecarrega, tá? Aí nós temos fecha, fechou, fechará. Tá? Presente, passado, futuro, tá? Sempre os tempos verbais, presente, passado e futuro. Aí ele diz assim: no banho você fechou a torneira antes de mudar a chave. Liga, desliga e verão, inverno. Ele perguntou aí se você fechou no passado. Rompe, rompeu, romperá. Você rompeu, lacres e adulterou o medidor, configurando furto de energia, que é prática criminosa, além de ser muito perigoso. Então, você sabe que se você romper o lacre lá da sua caixa de energia lá, além de ser um crime, você pode pagar a multa, é perigoso também você se machucar, tá bom? Mas ele diz que ele rompeu no passado. Então, a frase aqui é no verbo passado, tá? Vamos lá. Ele diz: escolhe, escolheu, escolherá. Presente, passado e futuro. Escolhe, presente. Escolheu, passado. Escolherá, futuro. Então você escolheu um lugar seguro para soltar pipas, longe dos fios elétricos. Ele está perguntando aí se você escolheu. Se você escolheu, foi no passado. Movimenta, movimentou, movimentará. Você movimentou andaimes, escadas e barras de ferro perto da rede elétrica. Isso pode causar acidentes graves se encostar na rede. Então, muita atenção aí. Então, você movimentou no verbo, no tempo verbal, no verbo passado aí o tempo, né? Movimentou, passado, ontem. Agora ele diz na atividade anterior, todas as palavras escolhidas para completar as frases são o quê? São verbos, adjetivos ou substantivos? Verbos, são verbos que indicam ações, todos lá, todas as palavras que nós colocamos lá, ele cometeu o quê? Uma ação, não foi? Então eles são o quê? Verbos. Por quê? Adjetivo são qualidades. Substantivos, nome que se dá a seres, né? Então, nós estamos trabalhando verbo, tá? As palavras que completaram as frases estão no tempo o quê? Passado, presente ou futuro. Todas as palavras estavam no passado. Aconteceu no passado, tá? Aí nós temos agora, assinale a afirmativa correta. Verbos no passado são empregados para contar fatos que já aconteceram. Para vocês verem como as frases, as palavras que nós vamos falando, vamos lendo, elas vão completando os conteúdos, né? Então ele diz que os verbos são, no passado são empregados para contar fatos que já aconteceram, né? Então você marca aí a afirmativa correta, tá? Para indicar que as ações ainda serão realizadas, qual tempo verbal deve ser utilizado? Para indicar que as ações ainda serão realizadas, que ainda vai acontecer, qual é o tempo verbal que nós devemos usar? O futuro. Quem respondeu aí, parabéns. Então, se ainda vai acontecer a ação, então é no tempo futuro, tá? Complete a lacuna com o verbo escolher. Nesse outro tempo verbal, você escolherá um lugar seguro para soltar pipa, longe dos fios elétricos. Então, se ele escolherá, então será no futuro, tá? 6. Use o tempo verbal presente do verbo fechar. Presta atenção, no presente, o verbo fechar para completar a frase. No banho, você fecha
a torneira antes de mudar a chave, liga, desliga, e verão e inverno, você faz isso quando você vai tomar banho, você fecha a torneira antes de, para se ensaboar. Se você faz isso, parabéns, correto. E o tempo verbal aqui, o presente é fecha, tá? Então, eu espero que você tenha entendido aí essa aula. Não é difícil, você pode pesquisar nos livros anteriores que tem sobre verbos também. Isso aqui é só um complemento, né? Que está na atividade do terceiro bimestre. Mas façam leitura, releiam as atividades, pesquisem, refaçam as atividades. Se você quiser, se você tem o interesse mesmo de estudar, você pode pegar o seu livro, copie as atividades do seu caderno e responde, tá? É muito bom porque, além de você aprender, você treina a sua escrita, não é verdade? Já que nós estamos com pouco atividade de escrever, porque se estivéssemos na sala, com certeza nós estaremos copiando bastante, né? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula aí, tá? E diz assim uma frase que eu trago para vocês essa semana, que diz assim: ninguém é tão grande que não possa aprender. Ninguém é tão grande que ele não possa aprender. Nem tão pequeno que não possa ensinar. Às vezes uma criança de 1 ano pode ensinar coisa para você que já é um adulto, tá? Então, o grande não tem... ninguém é tão grande que não possa aprender e não tão pequeno que não possa ensinar. Essa é a frase para você dessa semana. Boa aula dessa aula de hoje. Boa aula, até mais para vocês, tá bom?